Você é daquelas mulheres que não param? Que a mente está o tempo todo funcionando? E sempre está cansada mentalmente? Então é com você que eu vou falar hoje. Vem comigo que hoje a gente vai ter um tema muito interessante aqui na Viver Consciente, que é justamente sobre as mulheres que a mente não param. Meu nome é Mônica Silvestrina, sou psicóloga, treinadora comportamental e hoje eu quero sim falar com você, trazer algumas ideias, alguns pensamentos a respeito desse universo da mulher que está o tempo todo em funcionamento. Eu sei como é. Eu já estive nesse lugar, já entendi como sair deste lugar, porque esse lugar não é legal, esse lugar não é bacana, ele é cansativo, ele é pesado, mas eu tenho uma grande resposta para você. Existe um jeito de você sair daí e viver de uma forma mais leve. Sabe quando a mente não para, que você está sempre cansada, que as coisas não estão acontecendo como você gostaria e que você vai criando tensão ao seu redor? Você pode estar vivendo esse momento exatamente agora, não é? Ou você pode ter vivido isso recentemente. E aí, o seu corpo já responde de uma forma diferente. É como se o seu corpo já estivesse em alerta. Ele já está ali, ó, tenso, preparado para mais um combate. Porque sim, é como se você estivesse vivendo numa guerra. E para nós mulheres, viver em guerra pode ser até em algum momento necessário na sua vida. Claro, como para qualquer pessoa que tenha alguns desafios para superar. Mas viver em guerra é outra questão. Viver o tempo todo em guerra é você trazer o caos do seu dia a dia para a sua vida, para o seu bem-estar. Quer dizer, na verdade você esquece do bem-estar, você deixa de ter o bem-estar e vive atropelando tudo que tem pela frente. Não é verdade? Então, hoje eu quero trazer para você algumas orientações, algumas dicas de como o nosso corpo reage, como você responde, como você pode fazer isso de uma forma melhor para você. Viver em guerra, viver no caos interno é como quando você está cuidando de tudo e de todos, dando conta de tudo, de casa, filho, tarefa de escola, agendamento médico, você socorre a mãe, o vizinho, todos. Mas quando você olha para você, você está um bagaço, porque não teve tempo para você. E aí, se isso acontece por um período, por um dia, uma semana, por algumas situações específicas, até tudo bem. Eu sei que nós mulheres temos a arte do cuidar sempre muito aflorada em nós. A questão aqui é quando você vive isso constantemente. E isso traz para você uma forma de viver, uma vivência diferente. Você coloca o seu corpo físico, a sua mente, o seu corpo, as suas costas, a sua postura em tensão. Você vive em tensão. E quando você está tensa por todas as coisas que talvez você já não esteja vivendo naquele momento, mas está na sua memória, está nas suas células, né, na memória das suas células, você não consegue relaxar, você não consegue aproveitar um momento bom, você não consegue ter momentos de tranquilidade. E é como se você estivesse em silêncio, mas ouvindo alguém te chamar, ouvindo alguém gritar o seu nome, ouvindo alguém pedir algo para você. Eu sei, é bem desafiador. Eu atendo, até agora, eu atendo algumas pessoas na clínica que me traz esse relato. E olha só, que algumas pessoas que estão ali comigo na clínica me falam que há anos já não vivem mais assim, mas as dores emocionais e o peso ainda permanecem. Então, o que você vive na sua vida fisicamente, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele pode não só acontecer emocionalmente para você naquele momento, mas se você não souber lidar com isso, ele vai perdurar por muito tempo na sua emoção, na sua forma de lidar com a sua rotina, e isso vai virar um peso constante. E é sobre esse peso constante que eu quero trazer você à consciência. Talvez esse modo de vida, em algum momento da sua vida, de fato fez sentido. De fato você precisou estar mais em alerta, você passou por algum período de tensão, foi o final de um relacionamento, ou você acompanhou seus filhos no hospital, numa internação, ou ainda você teve um processo de desligamento da empresa, você passou por um momento aí de desemprego. Isso é real, isso de fato aconteceu. Então identifique qual foi o momento da sua vida que te trouxe maior tensão. E traga agora para você qual é o momento que você está. Identifique qual é o momento que você está.
Talvez você já nem esteja mais nesse momento tenso que você viveu, mas você ainda traz recordações no seu corpo, na sua mente, na sua expressão, nos seus sentimentos, nas suas emoções desse momento dolorido que você viveu algum tempo atrás. Agora é hora de você identificar o que aconteceu e o que precisa ficar lá atrás. Viver nesse momento de hipervigilância, de tensão constante, já não vai te fazer bem. Já não vai fazer com que você tenha saúde, seja mental, seja física. Isso vai te adoecendo. E é muito comum a gente encontrar mulheres que choram sem saber o motivo. É porque o motivo já está ali, olha, impregnado nelas há muito tempo. E eu quero trazer para você e lembrar você nesse momento de que quando você trabalha a sua mentalidade e as suas emoções, você vive muito mais leve e de um jeito muito melhor. Então pare agora. Pare o que você está fazendo e olhe para você. Vamos identificar o que de fato é essa mulher em alerta. Quando você viveu em alerta? Qual foi o período que você precisou estar em alerta? Ele começou? Qual foi o ápice? Qual foi o ponto alto dele? Ele já terminou e você não percebeu? É sobre isso. Entenda o começo, o meio e o fim. E se ele não teve fim ainda, se organize para que você possa dar um fim nele. Se organize para que você consiga entender quem de fato é você nesse momento. E talvez você já não seja mais essa pessoa que está passando por tantas dores, mas você ainda carrega o efeito e o reflexo dessa dor e desse trauma até hoje na sua mente, no seu corpo e no seu pensamento. Vamos parar com isso? Identifique as suas emoções. Entenda quais são as emoções quando a gente fala sobre esse assunto, quando você está aqui, olha, escutando eu falar para você. Identifique quais são as emoções que vêm para você nesse momento. Quando você consegue entrar em contato com os seus sentimentos, você clareia com muita maior facilidade, com muito mais clareza, né? Você traz muito mais clareza para você de que momento você está vivendo agora. E lembre-se, o ideal é a gente viver o aqui e agora com muito mais presença, com muito mais intencionalidade, com muito mais verdade, do que trazer coisas do passado ou até mesmo sofrer por um futuro que ainda não chegou. Então entenda qual é o momento que está acontecendo com você agora, mulher. Olhe para você. Entenda em que momento você está. Você já superou? Você passou e ainda está se recuperando, né? Está pegando fôlego disso tudo? Ou você está passando ainda por alguma situação que você já está vendo o fim, já está vendo ali, olha, o caminho final, o ponto final onde isso vai acabar? Talvez você esteja ainda num momento turbulento, no ápice de um acontecimento desafiador para você. Ok, isso pode estar acontecendo, mas vamos parar nesse momento, respirar para que você consiga se identificar e entender o que pode ser feito a partir disso para que você viva melhor. Quando você tem momentos de tensão, o primeiro ponto é se identificar, identificar quais são os pontos reais que você está vivendo. O segundo momento é você olhar para o que está ao seu redor, o que de fato é sua responsabilidade e o que cabe a você fazer. Talvez você esteja aí carregando um peso de coisas que não estão nas suas mãos e não vai fazer efeito nenhum, só vai te trazer dor. Então identifique o que é seu e o que não é seu. Quando você consegue identificar que algumas questões não são suas, que são outras pessoas que vão precisar cuidar, é de responsabilidade de outras pessoas, ou até mesmo precisa levar um tempo para que as coisas se encaixem, não depende de ninguém neste momento, você vai conseguir respirar. Você estará um pouco mais aliviada. E nesse respiro, não é só para você aliviar sua dor emocional desse momento, mas é também para que você consiga avançar para o próximo. Quando você der esse respiro para você, quando você identificar um momento de leveza ou não tensionar tanto os próximos momentos que você vai viver, você vai conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Você oxigena seu cérebro, você pensa melhor, você respira, você avança e aí sim você começa um processo de cura. Aí sim você começa um processo de resgate de você. Você vai sair da onde você estava e você começará a viver um momento diferenciado.
Faz sentido? Então, o que você precisa trazer para você agora? O que você precisa resgatar para você nesse momento? Exatamente qual será o meu próximo passo para sair da onde eu estou agora, do que eu estou vivendo. É uma vivência real ou eu só estou sentindo o efeito emocional de algo que já foi difícil, mas já não acontece mais? Talvez você ainda esteja num momento difícil, mas está somando algumas outras coisas que já passaram. Então, separe as coisas. Olha, isso foi difícil. Vou dar um exemplo claro para vocês, né? Tive o nascimento da minha filha que foi muito conturbado, foi uma gestação muito desafiadora, ela ficou muito tempo na UTI internada, isso de fato foi muito difícil. Mas hoje, se eu não parar para prestar atenção, às vezes eu ainda me vejo tensa por um medo que já existiu, mas não existe mais. Hoje, pelas condições que ela nasceu, ela não sofre nenhum risco de vida, nenhum risco sério. Ela tem outras questões a serem trabalhadas agora. Mas eu não posso carregar aquela dor do nascimento de anos atrás. Eu preciso identificar qual é o momento de agora. Agora é um momento de terapia, agora é um momento de organizar a agenda e escola, agora é um momento de olhar para outras e novas questões. Mas eu preciso entender o que aconteceu e deixar aquela dor lá, porque já fez parte de um passado, mas não é mais presente no meu dia a dia. Não é o meu presente. E desse jeito, quando eu consigo olhar de fato para o sentimento que é real, que está acontecendo agora, eu tenho maior clareza para eu olhar para o meu futuro e viver o meu futuro de uma forma mais leve. Então, olha para você. É um relacionamento que terminou? Foi feito o seu melhor para aquele relacionamento? Foi feita a melhor situação que você poderia ter vivido? Você se entregou para aquilo? Para aquele momento, para aquela vivência? Não deu certo? Vamos entender como caminhar para o próximo nível? Como não sofrer e sentir tanto quanto você está sentindo até agora? Foi uma situação de trabalho? Uma discussão que você teve há alguns dias com alguém que você ama e que ainda está te doendo? Você pode ir lá conversar com essa pessoa e reparar a situação? Tem algo que está nas suas mãos? Ou o que você pode deixar para trás agora e fazer diferente? Tem algo que você possa reparar e fazer agora diferente? Então, se posicione de uma forma onde você esteja olhando para o seu futuro. Você faz algumas alterações nesse momento presente, mas olhando para o seu futuro e não sofrendo pelo seu passado. É aqui que você consegue perceber que você sai de um momento de alerta de forma consciente. E você modifica a sua forma de viver. Porque o nosso cérebro ele tem o hábito de sempre buscar o que é comum. Se você está sempre em alerta, em tensão, o seu cérebro vai buscar esse resultado para você. E é esse movimento para que você tenha uma nova programação mental que você precisa fazer. Buscar novos recursos para você. Então, pare nesse momento, olhe para você, entenda o que já fez sentido, mas o que já não está mais fazendo sentido. Existem algumas teorias dentro das organizações de tempo que mostram para a gente que se nós vivermos 70% do nosso momento presente, se nós olharmos 20% para o nosso futuro, para entender para onde a gente está caminhando, e se nós tivermos 10% para olhar para o passado, para trazer como aprendizado, a gente tem a tendência de dar muito certo. A questão é que muitas pessoas estão com essas quantidades, com essa porcentagem de tempo, de vivenciar o tempo, totalmente bagunçadas. E aqui mora um grande perigo. Então eu quero trazer você a consciência hoje, para que você consiga estruturar melhor o seu pensamento, o seu sentimento, para que você haja de uma outra forma e consiga sair desse momento de tensão e de alerta que você já viveu, que foi real, mas que nesse momento já não é mais. Vamos sair desse lugar? Eu estou aqui para te ajudar e eu tenho certeza que você é capaz de buscar o próximo nível. Conta aqui para mim o que você está achando desse conteúdo, o que está fazendo sentido para você. E se tiver alguém que precisa ouvir essas palavras, mande para ela também, para que faça sentido no coração dessa pessoa e a gente possa começar um movimento de mudança de vida. Eu estou aqui para isso. Gostou? Curta e compartilhe. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida, sobre mentalidade, sobre a nossa saúde mental, emocional, para que você viva cada vez melhor. Eu te aguardo. Até mais!